Aleluia. Glória a Deus. Que bênção estarmos aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o apóstolo Sérgio Pessoa. Estamos juntos aí para compartilhar a palavra de Deus. Convide aí seus amigos, convide seus irmãos aí. Envie o aviãozinho aí para o maior número de pessoas que você puder enviar, para que eles estejam aqui conosco. Esta live ela é bem propícia para o dia de hoje, onde nós vamos tratar um assunto bem interessante, como o próprio tema nós colocamos aí, até onde Deus pode ir, né? Até onde Deus pode agir na nossa vida, até onde permitimos que Ele possa agir. E nós permitimos Deus agir e ir na nossa vida, à medida em que nós cremos, liberamos nossa fé e agimos pela fé. O justo vive totalmente pela fé. Nós estivemos agora, esse final de semana maravilhoso, em Campina Grande, na reunião de pastores, onde fomos grandemente abençoados de uma maneira extraordinária por esse ministério tão poderoso, que é o Ministério Verbo da Vida, na pessoa do apóstolo Guto e toda a sua equipe. Foi um tempo extraordinário, maravilhoso, renovador de fé. Eu e minha esposa estivemos em Campina Grande. Quero agradecer também aqui minha família maravilhosa, Sueli, né, a Aninha, que aniversariou, minha irmãzinha querida, minha mãe maravilhosa, minha família, Genilson, meu cunhado, que cuidaram também de nós, como também a Valéria e o Walter, que sempre nos dão uma atenção especial, cuidando de nós em todos os detalhes quando passamos aí em Campina Grande. E a nossa casa, a nossa sede, a nossa igreja, nossa liderança aqui, sempre tem nos abençoado com muita instrução. Foi um tempo maravilhoso de Deus. Bem, rever alguns amigos, rever alguns pastores. Quero declarar a bênção do Senhor sobre cada um de vocês que já estão conectados aqui conosco. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe aí o máximo que você puder compartilhar. Obrigado, meu amado Sérgio. Deus abençoe. Foi bom te ver também, viu? Foi maravilhoso. E olha o que eu vou ministrar agora para vocês aqui nessa live tão preciosa. Sua resposta a Deus determina até onde Ele pode entrar ou sair da sua vida. Você decide se vai abrir a porta e você decide até onde Deus pode agir, né? Amém, Alcinda, um beijo aí para vocês em Angola. Estive com o seu pastor aqui, foi simplesmente maravilhoso. Que casal maravilhoso, tá bom? Então, às vezes nós limitamos Deus, embora Deus seja ilimitado. Sabemos que o poder de Deus é ilimitado. Sabemos que pela palavra Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabemos que para Deus nada é impossível. Boa tarde a todos vocês. Para Deus nada é impossível e não haverá impossível em todas as suas promessas. Sabemos que Deus pode fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Com essas promessas em mente, nós temos também algumas confirmações da própria palavra. A primeira delas é o que está escrito em 1 Coríntios 1,19. Todas as promessas de Deus são sim e amém, para a glória dele por nosso intermédio. Nós temos Números 23:19, que diz de maneira explícita que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Se ele falou, é certo que ele fará. Nós temos também outra passagem que garante a fidelidade das Escrituras, no qual a Bíblia declara, obrigado Sanley, Azaf, por ter nos abençoado aí com o selinho, que Deus abençoe vocês grandemente. Então, nós temos Jeremias 1,12, que garante que Deus vela pela sua palavra para cumprir. E nós temos também Isaías 55:11, que a palavra não volta vazia para ele. A palavra não pode voltar vazia. Então, baseado nesse aspecto de Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Lucas capítulo 1:37, que não haverá impossível em todas as suas promessas. Jeremias 1:12, que garante que Deus vela pela palavra para cumprir.
Números 23, 19, que Deus promete e ele cumpre, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Isaías 55, 11, que garante que a palavra não volta vazia. Aleluia! Então, nós temos agora um Deus infinito, poderoso e desejoso de realizar, porque segundo a palavra de Deus, ele tem prazer na nossa prosperidade. Com todas essas bases que eu dei para vocês agora, até onde Deus pode ir na nossa vida? Sabemos que ele é poderoso, sabemos que ele é infinito, sabemos que ele é eterno, sabemos que ele é espírito, sabemos que para ele não haverá impossível. Mas até onde Deus pode ir? A resposta que nós damos a Deus, ou em fé, ou agindo de maneira incrédula, é onde nós permitimos que Deus entre ou que Deus saia, ou que Deus possa fazer ou que não possa fazer. Então, a minha resposta em Deus, a minha resposta a Deus, pela confissão da palavra, permite até onde ele pode ir. O povo daquela época, no Velho Testamento, eles limitaram a Deus naquilo que receberam de Deus. Não limitaram Deus, limitaram a Deus de agir na vida deles por causa da falta de fé deles. E é importante que nós notemos essas passagens. Eu quero abrir com você aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, no verso de número 2. E eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui nessa passagem, porque ela mostra que essas pessoas limitaram o Senhor. E embora Deus seja ilimitado, né? Deus é ilimitado. E nós o limitamos na nossa vida quando deixamos de crer na palavra, quando deixamos de nos posicionarmos na palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo de número 2. Primeira coisa, ele diz aqui: lembrando que nós estamos estudando que a sua resposta a Deus determina até onde ele pode ir, entrar, trabalhar, né? Você decide se vai abrir a porta, se vai manter ela fechada. E aqui ele diz: porque também a nós, olha que coisa interessante, porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Vocês prestaram atenção nessa passagem? A Bíblia diz que para nós foram ministradas as boas novas como se deu com eles. A mesma palavra de boas novas. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, quando você ouve a palavra, você tem que acompanhar aquilo que você ouviu, ou seja, responder à altura daquilo, agir à altura daquilo. Baseado no que você ouviu, você tem que responder, e essa resposta que você dá em fé determina até onde nosso Deus pode ir. Isso é interessante, não? No capítulo 3 de Hebreus, no versículo de número 8, e ele diz assim: não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, a incredulidade, ela é muito, vamos dizer assim, terrível no sentido da posição do coração, porque no versículo 12, no versículo 11, Deus diz: jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E no versículo 12 do capítulo 3 de Hebreus, ele diz: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Já imaginou, como eu falei, que a incredulidade é algo terrível? E ela é considerada na Bíblia que quem anda em incredulidade tem um coração perverso. Não é interessante isso? E ele disse: um perverso coração de incredulidade. Um abraço para o verbo Queimadas, em Nova Piauí. Deus abençoe vocês aí. Então, olha que coisa terrível, gente. Para que não haja em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste
do Deus vivo. Então não é simplesmente Deus se afastando de você, é você se afastando de Deus pela incredulidade. A resposta que você dá, as palavras que você devolve para Deus em oração, talvez sejam até elas mesmas que estejam afastando a provisão de Deus para você, porque eu não consigo, porque para mim é tão difícil, porque essa porta não abriu. Isso não são palavras de fé, não é o que você tem ouvido de Deus. Lembra? Você precisa acompanhar com fé o que você está ouvindo. Se você está ouvindo que o Senhor é seu pastor, nada lhe falta, acompanhe com fé. Senhor é meu pastor e nada me falta. Aleluia. Se você tem ouvido que Ele vai suprir cada uma das suas necessidades, acompanhe essa palavra com fé. Obrigado, Pai, pela provisão. O Senhor é meu pastor, nada me falta. O Senhor vai suprir cada uma das minhas necessidades. Então, a falta de responder em fé é o que tem causado Deus se afastar, porque a Bíblia diz assim, o coração incrédulo, ele é um perverso coração e ele afasta você do Deus vivo. E o outro versículo que nós lemos aqui é, não endureça o seu coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então, o povo, ele limitou aquilo que eles iriam receber de Deus por causa da falta de fé. Você pode ser filho de Deus e, ao mesmo tempo, ou dessa mesma forma, ou assim, você limitar o que Deus pode fazer, né? Como Israel, ele era um povo de Deus. Ele era um povo que Deus tinha altas promessas para eles. Mas, no entanto, aquilo que Deus tinha para fazer na vida deles foi limitado pelo perverso coração de incredulidade. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, o primeiro poder liberado para nós é o poder de sermos feitos filhos de Deus. Tudo que Deus age é em poder, ou seja, capacitação sobrenatural. Se nós tivéssemos capacidade para nascermos de novo, não seria necessário Jesus ter vindo, nem Deus conceder poder. Em João 1,12, a Bíblia diz que os que creram nele receberam o poder para serem feitos filhos de Deus. Então, há um poder disponível para você se tornar filho, ou seja, está na mesma linhagem, com o mesmo DNA, com a mesma capacidade, com a mesma condição. O novo nascimento lhe dá o direito de receber uma boa medida de fé. E o Senhor te deu a medida da fé. Então, para você nascer de novo, Deus teve que conceder o poder. Para Deus lhe conceder o poder, você teve que crer. Lembre-se, vou ler aqui para vocês no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 12, que diz assim, mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E ele diz, como é que você recebe ele? Como é que nós o recebemos? Ele diz, aos que creem no seu nome. Você recebe crendo no nome. Crendo no nome. Debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado para que você seja salvo. E aqui ele está dizendo, mas a todos os que receberam, ele lhe deu o poder, a capacidade sobrenatural de se tornar filho de Deus. E aí, como é que você recebeu o poder para se tornar filho de Deus? Aos que creem no seu nome. É assim que você recebe o poder para ser filho de Deus, crendo no nome. Glória a Deus, é por esse nome. Então, era impossível que eles recebessem, mas receberam com limitação. Eles limitaram por não acreditar na palavra de Deus, e sim nas circunstâncias que o mundo estava colocando para eles, como também tem colocado para mim, colocado para vocês situações. Então, há um poder disponível para ser filho. Depois, o batismo no Espírito Santo é mais uma manifestação do poder de Deus. Em Atos 1,8 ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é por causa desse poder que você ora em línguas. O Evangelho declara que, em Romanos capítulo 1, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e para a justificação pela fé, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, o que é que nós precisamos fazer? A única coisa que você precisa fazer é crer, pensar de acordo com o que a palavra de Deus diz, pensar no ato que vai fazer. Você não faz, mas você crê
E quando você crê, você faz. Aleluia. Isso é interessante, porque eu criei, por isso falei. Veja, eu criei, por isso falei. Eu creio e eu falo. Você crê, você age. Seu pensamento deve estar na capacidade de Deus de fazer e não na sua de realizar. Então, quando você está colocando suas emoções, seus pensamentos, suas convicções, sua fé no que Deus pode realizar, isso sim é fé. Quando você está crendo e pensando de acordo com o que a palavra dele fala. Isaías 43:13 declara: agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem não crê. A Bíblia diz que eles não creram em Deus e Deus não pôde fazer. Jesus não pôde fazer ali muito melhor. Não é que ele não queria fazer, mas ele não pôde fazer por causa da incredulidade. Nós vimos aqui que a incredulidade torna um perverso coração e lhe afasta do Deus vivo. Não é interessante isso? Amanhã eu quero abordar mais uns pontos interessantes com vocês com relação a esse aspecto. E a Bíblia fala que eles limitaram, aleluia, o Deus de Israel. Limitaram Deus? Como é que pode limitar o Senhor? Limitar o Todo-Poderoso. Já imaginou? Limitar o Todo-Poderoso, limitar ao Senhor. É uma coisa horrível até de se pensar. Um Deus que é todo-poderoso, limitado pela incredulidade. E o povo limitou. Quando você não crê o suficiente, quando você não age à altura da palavra, você limita o Deus Todo-Poderoso. Tem uma passagem aqui em Isaías que eu quero finalizar com ela. Isaías, capítulo de número 54, Isaías 54, olha isso aqui que a palavra diz. Ele diz: alarga o espaço da tua tenda. Versículo 2, estenda-se o todo da tua habitação, não o impeças. Não o impeças. Não limite Deus. Como é que você limita Deus? Quando Deus fala algo e você não age? Ou quando Deus fala algo e você age pela metade? E ele diz: alarga o espaço da tua tenda. Se você não alarga, está limitando. Estenda o todo da tua habitação. Se você não estende, está limitando. Ele diz: não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Aleluia. Se prepare para o transbordo de Deus. Se prepare para o sobrenatural de Deus. Lembre, sua resposta a Deus determina até onde ele pode agir, até onde ele pode entrar, até onde ele pode trabalhar. Lembrando que eu dei bases para vocês, que a palavra de Deus declara que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E o povo de Israel mostrou para nós que eles limitaram Deus. Deus não pôde introduzir eles na terra prometida por causa da incredulidade. E que essa incredulidade, ele termina corrompendo o coração, e esse coração afasta você do Deus vivo. Beijão, meu pastor André. Beijão aí a todos vocês, minha irmã Suzy linda, maravilhosa, e todos vocês que estão aí na nossa live. Compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você puder, e amanhã estaremos de volta aqui nesse horário para abençoar você às 16 horas da tarde, tá bom? Beijo no seu coração. Amanhã nós vamos continuar para finalizar esse ponto. Limitaram ao Deus de Israel. Eles limitaram. Não limita Deus. Não deixe com que as circunstâncias, nem a pressão que você está passando, tire você da fé e afaste você do Deus vivo, e ainda faz você pensar que é Deus que se afastou de você. Não, foi o perverso coração de incredulidade que afasta você do Deus vivo. Lembre-se, o seu Deus é bom, o nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso, e Ele está disposto a fazer o impossível acontecer. Pega para você essa confissão. Vamos dizer isso comigo? Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e extremamente rico. Declare a palavra. Vamos lá? Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico. Se você não assistiu a ministração de ontem no Verbo Jundiaí, aconselho você a entrar no nosso canal no Verbo Jundiaí, pelo YouTube, e assistir a ministração de ontem, que a semente, ela trabalha para o seu futuro de maneira imediata, assim que você planta ela. É muito importante você ouvir essa ministração. Minha mãezinha linda, um beijo no seu coração. Gerli, graças a Deus, obrigado. Obrigado a todos vocês que entraram.
No nome de Jesus, não esquece de divulgar a nossa live. Dá um coraçãozinho aí e depois divulga a nossa live. Um beijo no seu coração. Amanhã, 16 horas, estarei aqui para ministrar a continuação dessa ministração de hoje. Manda ela para um maior número de pessoas. Um beijo no seu coração.